Salve galera que assiste meu canal, sejam todos bem-vindos a mais uma aula. Roda a vinheta. Na aula de hoje ainda vamos continuar com o tema eletrostática e vamos dar prosseguimento ao tema campo elétrico. Então na aula de hoje nós vamos ver linhas de forças e campos elétricos de várias cargas, parte 1. Bem, aqui temos algumas figuras que eu já tinha até meio que desenhado nas aulas anteriores. Mas aqui vamos ser bem mais claro com relação a isso. Bem, a gente viu que próximo de um corpo com carga vai ser gerado um campo elétrico, tá? E de acordo com o sinal da carga, nós vamos ter uma espécie de campo diferente, tá? Que aqui nós vamos chamar de linhas de força. Tá? Então, esse primeiro desenho aqui, nós temos uma carga positiva. E aqui nós temos uma carga negativa. Tá? Não sei se está bem claro para vocês, mas bem aqui tem umas setinhas, tá? Que está indicando justamente aquilo que eu falava na aula anterior. Tá? Uma carga positiva, ela tem um campo elétrico que é radial, ou seja, em todas as direções. E é uma carga, é um campo elétrico no sentido de... não deu para fazer direitinho aqui, mas aqui eu tentei fazer uma setinha, tá? É no sentido saindo da carga e indo para fora, no caso, né? Então é saindo, saindo, saindo. Então esse é o sentido do campo elétrico de uma carga positiva. Tá? Ele tenta repelir tudo que está próximo dele. Já a carga negativa tem um comportamento diferente. Ela tem o sentido de convergência, tá? Ou seja, ela tem o sentido de fora para dentro. Tá? Aqui não sei se está claro para vocês, mas tem uma setinha ao contrário. Tá? Ou seja, a carga negativa tem um comportamento de campo elétrico diferente da carga positiva. Bem, aí o que acontece quando nós temos duas cargas de sinais contrários? Como estão saindo, acho que aqui fica mais claro ver as setinhas. Como da carga positiva o campo elétrico tem um sentido saindo da carga, e como o campo elétrico negativo é o contrário, então o que acontece? Aqui no meio eles vão se somar. Tá? E aí o que acontece? Ela está saindo do positivo e indo para o negativo. Por isso que a gente tem a situação de atração entre cargas positivas e negativas, ou seja, de sinais contrários. Tá? E o que acontece? Dentro dessa região, nós vamos ter uma interação de campo elétrico com essas cargas, porque nós vimos na aula passada que a carga elétrica, ou desculpa, que o campo elétrico ela depende de uma carga geradora e a distância aonde se coloca uma carga qualquer. Tá? Já que nessa situação, cada ponto dessa interação entre essas duas cargas pode apresentar um valor diferente de campo elétrico. Tá? Então, mais a interação de várias cargas, a questão matemática nós vamos ver numa próxima aula. Tá? Aqui nós vamos ver só uma questão um pouco mais conceitual. Então, aqui nesse ponto, eu tenho esse campo elétrico nesse sentido, mas em outro ponto, vamos supor aqui, eu teria já um campo elétrico nesse sentido. Tá? Ou seja, as linhas de forças, elas dão uma ideia de como vai estar tanto o campo elétrico como uma força elétrica que venha a acontecer.
Então, aqui nós estamos vendo a situação de cargas diferentes e aqui nós estamos vendo uma situação de cargas de mesmo sinal. Tá? Nesse caso, ó, elas vão repelir. Tá? A mesma coisa se fossem sinais negativos. Tá? Nós íamos ter uma figura idêntica a essa, só que com o sentido contrário das setinhas. Tá? E nesse caso, como a gente vai trabalhar com mais de uma carga, a gente vai ter que calcular o campo elétrico com essa equação para cada carga que aparecer. Tá? Então, eu teria nessa situação, eu quero calcular esse campo elétrico resultante que está acontecendo aqui. Eu vou ter que calcular o campo elétrico dessa carga nesse ponto e o campo elétrico dessa carga nesse ponto. Tá? Mas isso, como eu falei, a gente vai ver numa próxima aula. Por enquanto, vamos focar um pouco mais na questão das linhas de força. Ok? Bem, aqui nós vamos ter um exemplo de como usar a equação que nós acabamos de ver do campo elétrico. Tá? Então, essa aqui é a segunda equação que nós estamos vendo. A primeira nós vimos na aula passada, aonde a gente usava força, tá? Dividido por uma carga. Agora nós vamos usar essa nova equação que apareceu aqui. Bem, então aqui vamos ao exemplo. O vetor campo elétrico de um campo gerado por uma carga pontual é esse camarada aqui. Desculpa. O vetor campo elétrico do campo gerado por uma carga pontual, esse aqui é o valor da carga, colocada no vácuo, tem intensidade de, está aqui o valor do campo elétrico, tá? É igual a 2 vezes 10 a menos 5. Deixa eu apagar aqui que ficou, acho que, confuso. Pronto. Então, aqui é a nossa carga e aqui o nosso campo elétrico. Num ponto P situado a uma distância D. Que distância é essa? Não sabemos. Vamos descobrir. Na direção horizontal. Tá? Então, como a gente está no vácuo, a constante eletrostática é o K0. E é esse o valor que nós vamos usar. 9 vezes 10 elevado a 9. Que é a constante eletrostática do vácuo. Então, nas perguntas, ele faz o seguinte. Na letra A, vamos determinar a distância D. Na letra B, qual a intensidade da força que age sobre uma carga de prova? Aí nós temos uma outra carga aqui, colocada num ponto P. Tá? E C, a direção e o sentido dessa força, comparados com a direção e o sentido do vetor campo elétrico. Tá? Então vamos lá. Então, a primeira equação que nós vamos usar é a que foi apresentada na aula de hoje. E vezes K vezes E igual a K vezes Q dividido por D ao quadrado, tá? Que é a equação que nós vimos hoje. Então, vamos substituir os valores. Nós temos E, nós temos K, nós temos Q. O que nós vamos encontrar é o D. Então, é o valor da distância que nós vamos achar. Tá? Então, o valor do campo é 2 vezes 10 a quinta, o valor do K, 9 vezes 10 a nona, e o valor da carga, 8 vezes 10 a menos 6. Lembrando que o micro ele é 10 elevado a menos 6. Tá? Então, o que nós vamos fazer aqui? Apenas uma operação matemática. O D aqui está dividindo, ele vai passar multiplicando. E o 2 vezes 10 a quinta vai estar multiplicando, então vai passar dividindo. Então, nós vamos ter 9 vezes 10 a nona, 9 vezes 10 a nona, vezes 8 vezes 10 a menos 6, dividido por 2 vezes 10 a quinta. Tá? Tudo isso vai ser igual ao D ao quadrado. Então, fazendo essa operação aqui, nós descobrimos que tudo dá 36 vezes 10 ao menos 2. Tá?
E aí, transformando ou passando esse quadrado para outro membro, ele vira raiz. Tá? E aí, a raiz de 36 vezes 10 a menos 2 é 6 vezes 10 a menos 1 metros, tá? Porque nós estamos trabalhando com as unidades do SI. E transformando esses 6 vezes 10 metros em centímetros, nós descobrimos que então é uma distância de 60 centímetros. Agora na letra B, nós vamos descobrir a intensidade da força. Já que a gente agora já sabe o campo elétrico, né? Na verdade, a gente já sabia o campo elétrico e já sabia a carga de prova que foi colocada próximo, então a gente pode determinar a força elétrica que vai surgir. Então, aqui está dividindo, vai passar para cá multiplicando, e é essa equação que aparece bem aqui. Ó. Força vezes Q vezes o E. Tá? Com essa equação, nós podemos calcular então a intensidade da força que age sobre a carga de prova. Então, vamos substituir os valores. O Q é 1 vezes 10 elevado a menos 7, e o campo elétrico é 2 vezes 10 a quinta. Tá? Então, fazendo a operação, nós descobrimos que é 2 vezes 10 a menos 2, que pode ser reescrito como 0,02 newtons. Tá? E, por fim, a última letra C. O que ele quer na letra C? A direção e o sentido da força, comparados com a direção e o sentido do vetor campo elétrico no ponto P. Ou seja, quem é o ponto P é onde foi colocada a carga de prova. Então, aqui nós temos o Q, que é quem está gerando o nosso campo elétrico, é positivo. E aqui nós está o nosso Qzinho, que é a nossa carga de prova, aonde vai gerar a força. Tá? Então, como o sinal do da nossa carga geradora é positiva, então eu sei que o sentido do campo elétrico é se afastando da carga. Tá? Então, aqui está a carga, então ela vai nesse sentido. Vou fazer setinha aqui. Então, por isso que nós temos essa setinha verde indicando o nosso campo elétrico. Então, esse é o sentido e direção do nosso campo elétrico. E com relação à força, vamos lá fazer a análise da carga. A carga geradora é positiva e a carga de prova é o quê? Cadê carga de prova? Aqui. Também é positivo. Ó, a carga geradora do Qzão é positiva. E a carga de prova também é positiva. Então, o que vai acontecer? Vai aparecer uma força de repulsão. Então, o sentido e a direção da força é idêntico ao do campo elétrico. Ok? Espero que ninguém tenha ficado com dúvida, mas caso tenham dúvida, aqui está novamente o meu número para contato no WhatsApp e qualquer outra dúvida pode também encaminhar para o meu e-mail. Tá? Então, essa foi a nossa aula de hoje e a nossa mensagem final é: fiquem em casa e, se for sair, usem máscaras e, ao chegar em casa, lavem as mãos.